Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Ao Vencedor. Essa série, claro que nós pegamos aí a ideia e o gancho da Copa do Mundo, onde as nossas atenções são voltadas não só do Brasil, no Brasil talvez um pouco até mais, mas o mundo inteiro. E é interessante você parar para ver países que nem estão na Copa. Eu estava vendo esses dias em Bangladesh, um espaço enorme na cidade, no centro da cidade, fechado, parado para ver o jogo do Brasil. Muito interessante. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com assim, teoricamente, né? Mas eles pararam para assistir, para acompanhar, para ver quem que vai vencer. E aí a pergunta sempre é, quem vai ser o vencedor da Copa, né? Qual que é a sua expectativa? Não sei como é que... não quero entrar aqui nos detalhes, não vai ter nada a ver com futebol, fica tranquilo, tá? Não vou aqui tentar explicar impedimento para você, nem nada nesse sentido. Quais são as estratégias, se é 4-3-3, se é 4-4-2. Fica tranquilo com relação a isso. A gente vai conversar de outra perspectiva. Mas é interessante nós notarmos esse grande evento, que ele aponta para algo que é uma realidade da humanidade. Todo ser humano, ele busca troféu. Ele busca ser destaque de alguma coisa. Ele busca, de alguma maneira, vitória em algum sentido na sua vida. E, particularmente, e é um ponto mais crucial aqui para a nossa mensagem, nos nossos dias, essa busca desenfreada por conquistas, por troféus e enfim, por todas essas questões, por vitória em si, em todos os aspectos da vida, tem gerado um ser humano produtivo, mas vazio. E essa é a pergunta dessa primeira mensagem que nós vamos estudar. E nós vamos fazer isso, olhar para esse tema, pensando em alguma das 7 cartas do Apocalipse. Então não vai ser uma mensagem sobre o Apocalipse em si. Então se você vê que a expectativa, peraí, eu quero ver o que vai acontecer, no final, a mensagem em si não é o ponto nosso aqui. Nós vamos olhar algumas das cartas que Jesus escreveu através de João ali para 7 igrejas do Apocalipse e tentar encontrar nessas 7 cartas lições, direções que nos orientam com relação a esse tema. O que é ser vencedor? O que é vitória? O que caracteriza de fato que alguém venceu na vida? Porque me parece que as nossas lentes com relação à vitória, ela está um pouco distorcida. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e ser bem sucedida, vou usar o exemplo do futebol, né? Você tem o Messi que está se destacando aí na Copa, 39 anos. Praticamente a minha idade. Eu sou um pouquinho mais velho. 39 anos e assim, os padrões futebolísticos aí de Copas passadas, é um fenômeno. Cristiano Ronaldo, 41 anos, se destacando na Copa. É a Copa dos protagonistas, né? Tem sido comentado. E a noção que a gente tem de alguém bem sucedido é de alguém que tudo dá certo para ele. De alguém que é famoso, de alguém que está por cima, de alguém que as coisas combinam e que ele executa bem. E que ele faz bem feito. E que ele faz a diferença. Essa é a nossa noção. Mas será que de fato é isso que é ser bem sucedido? Será que de fato é isso que é ser vitorioso? Segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz? Segundo aquilo que de fato é verdadeiro para nós? Que de fato é real para nós? E é isso, esse ponto que nós queremos, esse é o gancho para a nossa mensagem, para a nossa série de mensagens. Para pensar, principalmente nesse tema, produtivo mais vazio, nós precisamos entender o momento histórico que nós vivemos. E nós vivemos no que podemos chamar de era da produtividade extrema. Nós vivemos numa geração que aprendeu a medir o valor humano por produtividade. É como se alguém pergunta, como você está? Você já pensou com você mesmo?
Como você está? Aí a resposta geralmente é na correria, puxado, sem tempo, correndo. Tô aqui, tá? Tô tendo tempo nem para respirar. Virou meio que rotina isso para nós. Antigamente você perguntava, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Parar para conversar? Nos tempos de Jesus, inclusive as pessoas iam se cumprimentar, Jesus até dá essa advertência, as pessoas ficavam um bom tempo sem se cumprimentando, porque hoje não, está todo mundo correndo, todo mundo corrido. Eu não consigo, mal dá tempo de fazer tal coisa. E aí você precisa dar conta do seu trabalho, não tem como. Você precisa dar conta da sua família, não pode abrir mão. Você precisa dar conta da sua vida fitness, da academia. Quem foi na academia aí no inverno, parabéns. Você precisa dar conta da sua vida espiritual. E são tantos afazeres que vão nos sobrecarregando e a gente está nessa vida puxada. Esse filósofo aqui, o Byung-Chul Han, não sei falar o nome dele, coreano, ele escreveu um livro interessante chamado A Sociedade do Cansaço. E nesse livro ele fala o seguinte: o sujeito do desempenho está livre da dominação externa que o obrigaria a trabalhar, mas ele se auto-explora voluntariamente até o esgotamento. Ele é ao mesmo tempo o carrasco e a vítima. O que ele está falando? Que ele está enxergando que agora houve mais uma mudança geracional, em que antigamente as pessoas trabalhavam por uma imposição, porque era necessário, porque alguém mandava. Mas, para ele, parece que há uma mudança. E a gente agora não precisa mais ninguém obrigar. A gente se cobra para estar desempenhando algo. A gente mesmo coloca para nós, nos coloca como carrasco, como ele colocou ali, para exercer essa função, para produzir. E se nós não produzimos, se nós não buscamos e não temos as coisas, é como se nós não tivéssemos sucesso. Mas será que isso é sucesso? Nós nunca tivemos tanta tecnologia para facilitar a vida, e ao mesmo tempo nós nunca tivemos tão cansados e tão pouco descanso dentro dela. Ou seja, nós nunca tivemos tão cansados. A tecnologia veio, sobretudo com a oferta de produzir mais conforto, mais dinamismo, mais rapidez para você fazer as coisas. Hoje você joga uma ideia aí numa IA da vida, ela traz o texto para você. Você não precisa mais digitar palavra por palavra. Você precisa conferir, claro. A IA é. Mas ela traz o texto para você. Outros trabalhos também, vários outros trabalhos estão sendo mais dinâmicos, mais rápidos, mais acelerados. Facilita. Para quê? Com a promessa de que você poderia ter um tempo extra para ter descanso. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa oferta e essa promessa de descanso, as pessoas estão mais cansadas. A sensação que eu tenho, e aí você pode pensar comigo, é que nós estamos vivendo de fato pessoas sobrecarregadas, pessoas extremamente cansadas, pessoas que estão no seu limite, estão a ponto de estourar por pequenas coisas, por pequenos problemas, devido ao excesso de cansaço. Palavras como burnout, que a gente nem conhecia, estão se tornando cada vez mais comum nos nossos dias. Esgotamento, exaustão, por causa do desempenho. Como que nós podemos resolver isso? Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. O Apocalipse, a primeira carta que Jesus escreve, o Apocalipse é a carta para a igreja de Éfeso. Vamos ver essa carta. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Vamos lá, um texto para nós entendermos um pouco melhor e aprendemos com esse texto a ideia de vencedor, a ideia de produtividade mais vazio. Vamos entender um pouco o contexto da carta, para onde essa carta foi escrita e o que acontecia na cidade, no caso a cidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Era um centro bancário, comercial e político. Lá se abrigava o templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade obcecada por status, riqueza e eficiência. Uma cidade grande para os padrões da época. Uma cidade cosmopolita. E a igreja? E a igreja que estava nessa cidade? A igreja. Presta atenção, olha os líderes aqui da igreja. A igreja foi fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, e provavelmente, certamente, no final aí da vida de João, cuidada por João. Certamente João, aqui, quando ele está preso na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, mas antes disso, ele tinha sido bispo da igreja em Éfeso. Então, uma igreja teologicamente madura, que sabia trabalhar muito bem, mas Cristo, que anda entre os candeeiros ou os candelabros, identifica um problema invisível. Eles continuavam fazendo muitas coisas para Jesus, mas já não caminhavam com Jesus. A igreja de Éfeso, ela tem um papel muito importante na história do Novo Testamento. Nós já falamos aqui, quando nós comentamos e analisamos a carta de Paulo aos Efésios, ela tem pelo menos influência, ou certamente ela foi importante em guardar pelo menos 8 dos livros do Novo Testamento. A própria carta de Paulo aos Efésios, provavelmente as 2 cartas de Paulo a Timóteo, foi escrito quando Timóteo era pastor em Éfeso. As 3 cartas de João foram escritas quando João era bispo em Éfeso, e o Apocalipse e o Evangelho de João. Olha quantos livros importantes que se tem, que provavelmente foram, no mínimo, guardados por essa igreja. Que igreja abençoada! Mas o que estava acontecendo? Jesus identificou um problema muito sério com essa igreja, que se parece um pouco com os nossos dias. Jesus vê mais do que o nosso desempenho. O que o texto revela? O texto começa falando que Jesus reconhece o trabalho árduo de Éfeso. E aí no grego, essa expressão aqui, trabalho árduo, o português traduz dessa forma, ele significa trabalhar até a exaustão física. Não é só quando Jesus fala, eu reconheço o seu trabalho. Jesus não está falando, olha, vocês trabalham bem. Jesus está falando, é como se Jesus estivesse falando, rapaz, vocês trabalham? Olha, vocês trabalham até cansar. É um trabalho fatigante. E aí o texto além diz mais. Jesus não só reconhece que eles trabalhavam exaustivamente, trabalhavam muito, e Jesus fala, e vocês não se deixam esmorecer, ou não se deixam ficar vencidos pelo cansaço. Vocês trabalham muito, mas isso não cansa vocês. Isso é um problema para vocês. Jesus está reconhecendo isso. Ele está elogiando a igreja. E é o paradoxo. Eles tinham um trabalho exaustivo, mas não se renderam à fadiga. Uma igreja que não parava. E Cristo via cada detalhe. Jesus está olhando para essa igreja.
Então, que trabalho árduo, fadiga extrema, esforço pelo limite, não esmoreceram, eles tinham resiliência externa impressionante. Era uma igreja que trabalhava muito. Qual a conexão que nós podemos fazer nos nossos dias? Ativo, produzindo, mais distante de Cristo. Nós vivemos numa cultura obcecada por resultados, currículos, metas, indicadores. KPIs. O que é isso? É outro termo em inglês, então não vou me arriscar aqui com o Glauco aqui na minha frente, mas são indicadores de metas, de função, de desempenho que as empresas usam para avaliar o seu potencial. É possível estar ativo, produzindo, engajado e ainda assim estar distante de Cristo. O caminho de Jesus não é uma corrida de velocidade, mas uma longa caminhada de obediência na mesma direção. Diz Eugene Peterson. A pergunta que Cristo faz a Éfeso ecoa até nós. Você está caminhando comigo ou apenas trabalhando para mim? Então, Jesus olha para aquela igreja e vê aquela igreja produzindo muito, trabalhando arduamente. Mas Jesus tem um porém contra ti. O texto vai falar, tem um porém contra ti. Às vezes você está na sua vida, e aí quero que você olhe para a sua vida pessoal, e há muito trabalho, como para a maioria das pessoas. Produção em massa. Até que ponto isso tem te afastado ou te aproximado de Jesus? Esse é o ponto para nós. Quem é o vencedor? É quem produz mais ou quem está próximo de Jesus? Nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. O texto continua. Um segundo ponto que me chama a atenção no texto é o período que Jesus chama deles pararem de amar. Éfeso não perdeu o amor como quem perde uma chave sem querer. Essa palavra no original do grego, abandonou, significa deixar ir ativamente. É negligenciar, é divorciar-se. Então não é tipo assim, eu tenho um amor aqui, o primeiro amor, e daqui a pouco a gente vai falar o que é primeiro amor. Então eu deixei aqui, esqueci. É algo tipo assim, é de propósito. Eu abro mão disso aqui, eu não quero mais. Eu negligencio, eu me divorcio, eu me afasto. Eles deixaram o amor de lado para focar em outras coisas. Primeiro amor, o que é o primeiro amor? Esse termo, muito a gente canta, né? Às vezes, realmente, até a gente ia cantar aqui, mas não conseguimos. A mensagem não ficou muito legal. A gente canta muito, quero voltar para o primeiro amor. O que é primeiro amor? Qual é a ideia de primeiro amor que a gente tem? E sempre que nós falamos de amor na Bíblia, qual é a ideia que a Bíblia nos traz de amor? O que é amor para vocês? Em algum momento vocês podem interagir agora, verdade? O que é amor na Bíblia? Para vocês assim? Ou o que é amor? Vamos tirar a Bíblia aqui. Vamos só pensar amor. Depois a gente coloca a Bíblia aqui, vai ficar mais... Para vocês não ficarem com medo de dar uma resposta errada. Não é essa a ideia. O que é amor para vocês? Se doar. Oi? Se doar. Se doar. Posso falar uma coisa, mas tem a ver comigo. Mas é uma música assim, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Isso, subir, muito bem. O amor na Bíblia, e a gente precisa entender isso, ele não está de alguma maneira nos nossos. Vou primeiro trazer o amor da nossa cultura aqui. Quando a gente canta as músicas de amor e as poesias de amor e os romances e os filmes e tudo mais, o amor invoca a gente sempre um sentimento, culturalmente falando. Ele invoca a invocação de um sentimento, de uma sensação. Então, eu amo a minha esposa porque, de alguma maneira, tem uma química entre nós, tem uma identificação e tem um sentimento que uma sensação, uma paixão que costura esse amor, vamos dizer assim, essa relação nossa. Essa é a visão cultural. A visão bíblica sempre traz amor como uma escolha, uma decisão. Então, na visão bíblica, eu amo a Letícia porque eu escolhi ficar com ela. Eu escolhi me casar com ela e eu vou permanecer com ela até o final
não porque o meu sentimento é muito grande até o final da minha vida. Também é. Mas, sobretudo, porque eu tenho uma convicção da escolha que eu fiz e eu vou manter a minha palavra. Então, o amor é uma escolha e uma escolha prática. Não é uma escolha vazia. E aí, o texto que a Camara falou, Jesus escolheu nos amar a ponto de se doar. Então, o amor vem acompanhado com uma prática. Essa abandonou o primeiro amor, aí está ágape, filéu, Os vários tipos de amor. obviamente Eros não, né? Não, Eros não. É filéu. Filéu. Eu preciso, irmãos, não vou cometer esse pecado. Eu preciso, vou olhar no grego, vou trazer essa informação para um próximo. O amor ágape é aquele amor sacrificial. Que não quer nada em retorno, né? Em tese. Vou trazer essa informação depois nos grupos pequenos. A gente joga nos grupos pequenos para a gente entender se é o amor ágape ou o amor filéu. Muito bom ponto. Não tinha me aproximado. Mas assim, a ideia bíblica de amor, ela sempre é uma ideia de escolha que vem com uma consequência prática. E aí, a gente tem que entender que o Apocalipse está sendo escrito por quem? Não, ele escreveu o Apocalipse. João? Escreveu. Isso, Jesus ditou aqui a carta, as cartas são ditadas por Jesus, claro. Mas João é quem escreve. Na ilha de Patmos ele tem a revelação e ele que escreve. Então nós precisamos fazer a costura de acordo com a teologia de João. Na teologia joanina de João, o amor é a força motriz que une o amor de Deus ao amor ao próximo. 1 João 4, 19 a 21. Esse eu acabei não colocando aqui, mas eu quero ler para vocês, que vai colaborar com essa ideia que nós estamos falando aqui. Primeira carta de João. Pode ler, por gentileza. 4, 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, também seu irmão. Na teologia de João, o amor está sempre vinculado ao nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Quem não ama não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Isso é muito claro para João. Então, como provavelmente Jesus está falando aqui através de João, que eles perderam o primeiro amor, quer dizer que Éfeso se tornou, provavelmente ela se afastou tanto de Deus quanto das pessoas. Elas perderam esse movimento, essa relação, essa prática do amor de se doar, essa prática do amor de estar juntos, essa prática essa convicção, essa escolha de amar, de estar com Deus e de estar com os outros. Provavelmente por excesso de trabalho, Éfeso se tornou defensivo, focado em resultados, ficou rígida, fria, sem compaixão. E aí Jesus chama a atenção para o seguinte: olha, vocês perderam esse primeiro amor. E aí João trabalha muito com a ideia também do mandamento. Qual que é os mandamentos? Primeiro grande mandamento, segundo. Então, primeiro amor, primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo mandamento semelhante a esse: amarás o teu próximo. Sempre está muito vinculado para João essa ideia. Então, a ideia aqui de perder o primeiro amor caminha nessa direção. Então, Jesus fala o seguinte: vocês perderam isso. O que vocês têm que fazer? Lembre-se. Está no tempo presente. Significa continue lembrando. Faça disso um hábito. Tenha sempre em mente o propósito. Por que você faz aquilo que você faz? Eu faço por uma escolha, por uma convicção de quem é o meu Senhor, de quem é o meu amigo. Uma convicção que eu tenho de que relação que eu tenho com Jesus, que relação que eu tenho com o próximo. Eu não posso simplesmente fazer e perder de mente essa conexão. Essa é a perda do primeiro amor. Que aí você vai fazendo. Dando um exemplo bíblico, não sei se é isso, mas só para a gente entender. Por exemplo, é como se a igreja lá de Éfeso, ela continua se pregando. Mas assim, o coração deles já não está mais em Deus. E já não está mais nas pessoas. É isso que seria a perda do primeiro amor. Eles continuam fazendo.
Fazendo muito bem. Agora, pense comigo, é possível isso? Está no automático. Está no automático. É possível isso? Sim. Totalmente possível. E se a gente não vigiar, eu já falei isso uma vez nos grupos pequenos, não canso de repetir. Nós podemos fazer coisas para Deus, sem Deus. Eu posso estar aqui, vou usar o meu exemplo, eu posso estar aqui falando, e meu coração está pensando aqui no Brasil, na Argentina. Pastor, isso é um alerta mesmo, é um perigo para nós cristãos, principalmente a gente que está num longo caminho tentando seguir a Cristo sempre. Mas o apóstolo Paulo nos alerta, né? Poderíamos até, dentro da igreja de Cristo, falar a língua dos anjos, mas se não estivéssemos amor, Exato. nada disso Exato. adiantaria. Muito bom. Exatamente. E aí Jesus então chama, lembra-se, sempre em mente, torna isso um hábito. Arrependa-se. O que é arrependimento? É mudança de direção, não apenas de comportamento, é mudança brusca em direção a algo. E aí, simples, faça, volta. Voltar e fazer as coisas que você fazia antes. Ter as motivações certas, fazer as coisas da maneira certa. É o aconselhamento de Jesus. Conexão com os nossos dias. Então, antes da missão, a amizade. A nossa tendência, quando percebemos que algo está errado, é encher ainda mais a agenda. Jesus propõe outro caminho. Não mais desempenho, mas reencontro. No reino de Deus, antes de sermos chamados para uma missão, somos convidados para uma amizade. Talvez o maior ato de resistência contra a cultura da performance seja redescobrir a contemplação. O que é contemplação? Admiração. Oi? Admiração. Mais do que admiração. Contemplação tem a ver com meditação, é você parar de verdade para olhar para o Senhor, para olhar para Jesus, não com a pressa, não com um estudo de intelecto, mas você quer contemplar, você quer imaginar, e dessa relação com Deus, aquilo te alimenta. Como se você olhasse para o texto bíblico, por exemplo, um exemplo de contemplação. Olhasse para o texto bíblico, Deus criou os céus e a terra, e você parasse, Deus criou o céu e a terra, e tentasse entender o quão grande isso é, quão maravilhoso isso é, e aquilo ficasse martelando no seu coração, e você contemplando a Deus. Ou então, um momento de oração, e você está orando na natureza, e aí você olha, aí é diferente, você olha para a cachoeira, ou para as flores, para as plantas, e fala, meu Deus criou isso, criou esse desenho, no meio da flor tem um desenho assim, Deus criou isso de uma maneira perfeita, e você contempla isso é contemplação. Então, quando todo mundo está querendo performar, todo mundo está querendo produzir e gerar intelecto, o convite de Jesus para nós, e o convite que eu faço para nós, é pararmos e contemplarmos a beleza de Deus na sua palavra, na sua santa palavra, no dia a dia, na natureza. E permitir que esse reencontro com Deus transforme também nossos relacionamentos. Então, por quê? Lembra lá a teologia de João? Ele está ligado, é um relacionamento a Deus. Eu posso dizer que amo a Deus, contemplo a Deus e tudo mais, e tenho aversão para o meu irmão. Para João isso é desgastante. Então, porque uma fé que nos aproxima de Cristo inevitavelmente nos aproxima das pessoas. Essa coisa da igreja descartável, dispensável, né? Da espiritualidade customizada, alheia, distante, é um fenômeno dos dias atuais, principalmente depois dessa explosão do online, né? Então é muito triste perceber que a gente perde totalmente esse senso de intimidade relacional por se distanciar, né? Exato. Aí eu trago a frase do Espírito, que ele fala, a vida cristã é uma participação na vida de Cristo. E essa participação nunca é solitária. Então, estar bem com Deus é estar bem também com outros, é estar envolvido, é estar em um trabalho conjunto. Nós já falamos bastante disso com relação à família, isso serve também para a nossa vida de igreja. Mas o ponto que me chama a atenção do texto, ponto 3,
Quem permanece em Cristo continua sendo luz. Jesus fala o seguinte, nos versículos 5 a 7, que se eles não fizerem, se eles não voltarem lá à prática do primeiro amor, ele vai vir e vai remover o candelabro ou o candeeiro. O candelabro representa o testemunho da igreja. Perder o candelabro não é perder a salvação. Teologia aqui, já, só um parênteses. A salvação não se perde. Uma vez salvo, nós cremos assim, é ponto forte para nós não abrimos mão dessa convicção. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que passamos pelo novo nascimento, que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós não perdemos mais essa salvação. Já falamos isso quando nós estudamos a doutrina da salvação. Só que o texto fala muito claramente que a igreja lá, a igreja de Éfeso, ela poderia perder o seu candelabro. E aí a ideia de perder o candelabro não é perder a salvação, porque a salvação se perde. Contra vários outros textos bíblicos, a ideia de perder o candelabro é perder o testemunho, é perder a relevância espiritual. A igreja pode ter reuniões, pode ter dízimos, pregações, mas ela não vai ter luz própria, ela não vai ter relevância, ela não vai ter impacto, ela não vai fazer diferença nenhuma na sociedade. Isso é terrível para nós, como servos de Deus. E aí, aqui está falando da igreja, mas a gente pode trazer o individual também. Se nós perdemos esse primeiro amor, nessa relação com Deus, nessa relação com o próximo, nós corremos o risco de perder a relevância, de perdermos a nossa missão, de sermos usados como um instrumento de Deus para abençoar outros. O texto fala também, quem permanecer, se voltar às práticas do primeiro amor e já o vencedor, que é aquele que pratica o amor, então ele vai ser um vencedor. E é interessante, a palavra vencedor, no grego é a palavra Nike. Não sei se você já tinha pensado nessa... aliás, a palavra Nike na verdade é a palavra vitória, né? Aí o vencedor que é uma derivação de Nike. Nike é alguma coisa assim. Mas a palavra Nike no grego significa vitória. No Império Romano, o vencedor recebia coroas perecíveis. Mas o prêmio de Cristo não, ele é para sempre, né? E aí o texto termina falando que o vencedor, aquele que volta às práticas do primeiro amor, aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, ele vai no meio da árvore da vida. Clara alusão a Gênesis 3. O pecado gerou cansaço e expulsão. O que é Gênesis 3? Vamos só para trazer ideia para quem não conhece. Quando Deus criou todas as coisas, nós falamos já da criação, Deus criou o homem, mulher, criou eles, colocou coisas no meio do jardim para cultivar, deu uma ordem específica para eles não comerem da árvore, de que árvore? No centro do jardim. Hã? No centro do jardim. Isso, no centro do jardim, que árvore que era aquela que eles não podiam comer? Conhecimento. Isso, a árvore do conhecimento não, é duas árvores. Não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida, calma. Não é maçã. Isso, eu perguntei de propósito. E não é a maçã. Não é, sabe o que é? Eles foram lá, o que eles fizeram? Benditos, comeram. À medida que eles comeram, Deus então falou, olha, colocou um anjo lá, colocou um anjo protegendo a árvore da vida, para que ninguém mais pudesse comer da árvore da vida, colocou um anjo cercando, expulsou o ser humano do jardim, e aí vem toda a história da redenção, e aí Jesus está prometendo para aquele que vencer, aquele que permanecer, amando a Deus e amando o seu próximo, ele vai voltar e vai comer da árvore da vida. Um dia nós estaremos com Deus. E o vencedor em Cristo volta então à fonte da vida eterna. Ou à comunhão com Deus. Então, em outras palavras, se nós voltarmos à prática do primeiro amor, amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo como Jesus quer que nós façamos, nós vamos continuar dando um bom testemunho e vamos viver, permanecer em comunhão com Ele, que é o mais importante para nós. Qual é a conexão cultural que nós podemos trazer desse ponto? Nós precisamos aqui, aí apesar do tema da mensagem ser bem individual, mas eu fiz questão de trazer esse ponto para nós quanto igreja. Nós precisamos construir aqui uma comunidade de graça. A nossa sociedade está cercada de pessoas cansadas, produtivas, eficientes e, por vezes, profundamente solitárias. Nosso desafio é construir uma comunidade onde essas pessoas realmente pertençam,
elas estão se empenhando, elas estão fazendo, mas estão perdidas. E nosso foco aqui, nós como igreja, é construir aqui um lugar onde essas pessoas possam encontrar o amor de Jesus e possam pertencer. Porque Jesus fala em João 13,35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou se amardes uns aos outros. Uma comunidade de graça se torna luz em uma cultura marcada pelo individualismo e pela performance, onde as pessoas encontram graça em vez de indicadores que são amadas além do que produzem. Então não vai ser mais um número que vai entrar aqui, mas vai ser alguém para ser amado, alguém para ser cuidado, alguém para caminhar junto com a gente, alguém naquele sentido do primeiro amor de Jesus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, alguém que vai ser abençoado mesmo pelo nosso amor a Deus, que transborda em amor ao nosso próximo. Que Deus nos ajude a construir aqui, a conviver essa comunidade de graça. Conclusão. Efésios nos ensina que existe um fracasso invisível, um fracasso que ninguém percebe. Continuar fazendo tudo certo por fora, enquanto o coração se distancia de Cristo e do próximo. Aquela igreja de Éfeso, pastoreada, que foi fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, que era cuidada pelo João, o último apóstolo vivo, já com seus 90 e poucos anos, estava ali, trabalhando. Mas Cristo fala para ela que eles tinham perdido o primeiro amor. Eles não conseguiam perceber isso. Talvez essa seja uma das maiores tragédias da vida cristã. Fazer muitas coisas para Jesus e aos poucos deixar de estar com Jesus. Vencer então não é produzir mais. É permanecer em Cristo de tal forma que seu amor transforme nosso coração e transborde em amor pelas pessoas. O mundo mede uma vida pelo que ela produz. Jesus mede uma vida por aquilo que ela ama. Porque quem permanece em Cristo inevitavelmente aprende a amar como Cristo amou. Pastor, acho que o maior exemplo que o Senhor Jesus deu para a gente é o caso de Maria e Marta, né? Quando eles estavam na casa delas, quem escolheu ficar com ele, apesar de Marta estar com ele, não estava. Né? O mundo mede as pessoas pelo que ela produz, pelo seu status, pela sua formação, tanto que ela estudou, tanto que ela faz e acontece. Jesus mede pelo tanto que ela ama, quanto que nós amamos a Deus, e o quanto que nós amamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso vizinho, a pessoa da nossa família. Para terminar, claro, como de costume, pastor, beijo de palavra maravilhosa, o que eu faço amanhã? Meu principal desafio para você, aquilo que nós já falamos, pratique a contemplação. Leia as Escrituras, ore, permaneça no silêncio. Não leia as Escrituras só para dar um checklist de desempenho. Olha, eu li hoje aqui, a gente está lendo, acompanhando na Bíblia, em Clube 365, bênção, super conceito, faça. Mas não faça isso só como uma obrigação, como mais um desempenho, mais um indicador para você testar. Não. Faça a oração mesmo, permaneça em silêncio na presença de Deus, contemple, torne isso uma prática. Dê um passo de reconciliação. Se o amor a Deus, ele é um amor que vem da parte de Deus e transborda para outros, se Deus te alcançou com esse amor, então toma a iniciativa. O amor bíblico é uma decisão, vá atrás. Ame aquela pessoa que se afastou, ou que você tenha algum tipo de contato, enfim. E, principalmente, seja luz através da presença. Procure uma oportunidade intencional para demonstrar o amor de Cristo de forma concreta. Ouça alguém se interromper, visite um enfermo, convide para uma refeição, ofereça ajuda a um vizinho, enfim, sugestões para nós praticarmos aquilo que nós ouvimos. Que Deus assim nos abençoe, essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus.